A verdade é que a inteligência virou commodity na era da IA. Qualquer vantagem técnica que você tem hoje é temporária. O único diferencial real é a sua capacidade de aprender e a velocidade com que você consegue se manter à frente. Neste vídeo eu não vou te dar atalhos. Eu vou te mostrar como o cérebro realmente funciona e apresentar um sistema de aprendizado que coloca você no top 1, mesmo que você sempre acreditou que o seu aprendizado fosse muito devagar. Mas primeiro, você precisa entender o porquê que 99% das pessoas elas falham no aprendizado. O cérebro humano ele pesa menos de 1,5 kg e ele consome até 20% de toda a energia do seu corpo. Uma das regiões mais exigentes é o córtex pré-frontal, a sede das suas funções executivas. Cada nova teoria, cada novo conceito que você tenta processar ali aumenta a demanda por glicose e oxigênio. É metabolicamente caro. E essa região é um recipiente pequeno. E 99% das pessoas tentam aprender jogando um volume absurdo de conteúdo dentro do cérebro de uma vez só. Se você despeja 4 litros de informação em um copo de 200 ml, quanto que ele retém? Exatamente, apenas 200 ml. Além disso, ao contrário da IA, que processa milhões de operações em paralelo, o cérebro humano é serial. Processa uma coisa de cada vez, então você precisa respeitar isso. Uma universidade na Pensilvânia, nos Estados Unidos, testou um sistema de aprendizado adaptativo, onde o material fica progressivamente mais difícil, conforme o aluno avança. Os alunos odiaram, mas aprenderam o dobro em comparação a quem seguiu o modelo tradicional. E esse é exatamente o ponto que nós ignoramos. Sentir atrito não significa estar falhando. Quanto mais esforço você faz para gerar uma resposta, mais profundamente ela se fixa no seu cérebro. 99% das pessoas usam a IA como uma muleta. Os 1% sabem usar ela como treinador. O seu cérebro ele não odeia a dificuldade, ele precisa da dificuldade. A questão é como que você alimenta isso de forma inteligente. Existe uma metodologia chamada Protocolo dos 3 Cs. 3 etapas para acelerar radicalmente o seu aprendizado. O primeiro C é comprimir. Magnus Carlsen, um dos maiores jogadores de xadrez do mundo, ele não pensa em jogadas isoladas. Existem estudos cognitivos que estimam que grandes mestres de xadrez eles internalizam entre 50 a 100 mil padrões dentro do tabuleiro. Mas eles não memorizam, eles comprimem o que aprendem em padrões que o cérebro consegue carregar. Mas por que isso importa? Porque pesquisas recentes mostram que o cérebro humano consegue trabalhar com apenas 4 ideias independentes ao mesmo tempo. Mais do que isso, ele começa a dispersar. Comprimir não é memorizar mais, é reduzir muitas ideias a poucos padrões sólidos. Na prática vai funcionar assim em 3 passos. A seleção. Quando eu vou aprender um livro, começo perguntando: quais são os 20% do conteúdo que vão me dar 80% dos resultados? A maioria dos livros gira em torno de uma única ideia central. Eu leio apenas os capítulos relevantes, algumas vezes até absorver de verdade. Sempre escolha o que importa. O segundo passo é a associação. Um artigo publicado na revista Science mostrou que você não consegue aprender algo novo sem conectar aquilo que você já sabe. Por isso, sempre pergunte, onde que eu já vi essa ideia? Como que ela se conecta com algo que eu já domino? É exatamente assim que Carlsen vence. Ele conecta um movimento novo a um padrão antigo. Ele enxerga a harmonia. O terceiro passo é aplicar a técnica de chunking. Você pega as ideias e comprime um modelo simples. Pode ser um desenho, pode ser um resumo curto, uma metáfora, qualquer coisa que o seu cérebro consiga carregar. 99% das pessoas acabam sobrecarregando. Apenas 1% consegue realmente comprimir antes de consumir. Memória não é aprendizado. Você pode armazenar o mundo inteiro e ainda assim ter dificuldade para viver nele. Essa é a armadilha que 99% das pessoas não conseguem entender. Confundir consumo de informação com aprendizado real. Para compilar de verdade, você precisa basicamente de 3 elementos: o cronômetro, o teste e as ferramentas. O cronômetro é a cadência. O cérebro ele opera em ciclos de 90 minutos, o chamado ciclo ultradiano. Após esse período, ele precisa de pelo menos 20 minutos de descanso. Olhe a sua agenda semanal. Você tem 1 ou 2 blocos de trabalho profundo? Se sim, use esse formato: 90 minutos de foco intenso e 20 minutos de descanso. E proteja esses blocos com rigor. O segundo elemento é o teste, onde a maior parte das pessoas erram. As pessoas aprendem por semanas, por meses e só testam no final, numa grande apresentação ou numa prova. Isso é um total desperdício de tempo. Engenheiros de softwares falam de sprints de 2 semanas. Nas empresas de IA de hoje, tudo é sprint de 1 dia. Aplique o mesmo conceito de aprendizado. Aprenda e teste, aprenda e teste.
Escolha um conceito, aprenda, teste imediatamente, depois repita. E por fim, as ferramentas, e existem 3 que são as minhas favoritas. A primeira é a execução lenta. Se você está aprendendo algo físico, como tocar um instrumento, faça em ritmo extremamente lento e repita muitas vezes. Não desligue o cérebro porque está entediante. Foque em cada micromovimento. Quanto mais devagar você pratica, mais rápido você aprende. A segunda técnica é a imersão. Todo músico sabe, não importa o quanto você ensaia, quando você sobe ao palco, tudo muda. Você precisa testar na arena real, no campo de batalha. Praticar um discurso na frente do espelho é um começo. Praticar na frente de outras pessoas reais é outro nível. A terceira ferramenta é ensinar para aprender. Essa é realmente a mais poderosa. Depois de aprender algo, eu vou logo correndo para ensinar. Às vezes eu dou uma aula para a parede como se fosse uma palestra, aprendo, internalizo, conecto, reformulo, eu repito em ângulos diferentes até eu sentir que eu realmente aprendi. E aqui a gente chegando para o final, o terceiro C é o consolidar. Já comprimimos o mapa e compilamos o trabalho, agora é preciso consolidar, para reter o que você realmente aprendeu de forma permanente. O insight mais importante aqui é: o aprendizado é um processo de 2 estágios. O primeiro é o foco. Você está enviando ao cérebro o sinal de se reconectar. Mas o segundo estágio é ainda mais importante, o descanso. É nele que a consolidação real acontece. Então você precisa gerenciar o seu descanso com o mesmo rigor que você gerencia o seu trabalho. No nível macro, uma boa noite de sono. Existem diversas pesquisas que comprovam que a qualidade do aprendizado em relação ao sono. Então, os níveis de descanso são inegociáveis. Se for para você guardar 3 coisas importantes desse vídeo, o primeiro seria: pare de competir com os outros. Sempre vai existir alguém que aprende mais rápido e alguém que aprende mais rápido do que esse que aprende mais rápido. Esse ciclo ele literalmente não termina. A sua única competição é com você de ontem. O segundo, saia da sua cabeça. Você não pode ser o executor e o crítico ao mesmo tempo. Então, quando estiver aprendendo, seja o executor. Terceiro, dê tempo ao tempo. Aprendizado tem ritmo e respeite esse ciclo. Com tempo suficiente, não existe nada que você não possa aprender. E não existe nada que você não possa se tornar.